E se eu te contasse que a arma mais temida da galáxia não é um canhão, nem uma IA fora de controle, mas crianças presas dentro de cascos de guerra? Hoje você vai atravessar comigo uma região proibida do mapa estelar, onde uma capitã humana decidiu plantar vida em território inimigo. E no final, quando o último portão abrir, eu vou te revelar por que a primeira semente nunca brotou e como isso salvou milhares de vidas. Eles chamavam aquele pedaço do cosmos de cinturão de cinzas. Um vazio sem portos seguros, sem rádios amigáveis, sem promessas. A única coisa que ressoava por ali eram as liturgias metálicas do Império da Forja, e quando você ouvia, era tarde demais. A nave já estava marcada. A rota condenada. Maya Valença aprendeu cedo a não acreditar em avisos tardios. Filha de técnicos de manutenção em uma doca de frete, cresceu ouvindo alarmes que nunca paravam no tempo certo. Por isso, quando se tornou capitã, prometeu duas coisas: não deixaria qualquer refugiado para trás e nunca abriria fogo antes de tentar plantar um caminho novo. Plantar. Essa foi a palavra que escolheu para uma missão que, no papel, parecia suicídio. O plano dela era semear um jardim de naves colônia em plena fronteira inimiga. Cada semente capaz de se fixar em rocha fria, extrair minerais, tecer raízes de carbono, erguer cúpulas biocerâmicas e, principalmente, emitir um feixe de navegação que cortava os bloqueios do Império. Seriam rotas vivas, corredores de fuga orgânicos, sob o nariz do inimigo. A frota de Maya não era elegante. Era uma colcha de retalhos de povos diferentes, juntas soldadas de histórias derrotadas, sonhos remendados no casco. Tinha cargueiros Lirate cobertos de musgo azul, veleiros fotônicos dos aerianos, naves caleidoscópio dos Kix que refletiam espectros como se fossem asas. E no meio, a Arado, o cruzador de Maya, antigo rebocador pesado, agora coração e abrigo de todo mundo que não tinha mais planeta. Plante onde só crescem cinzas, ela dizia no briefing, marcando no mapa um ponto depois do outro. Se brotar, viramos a maré. Se secar, sabemos por onde nunca mais devemos passar. Quem ouviu aquilo e não entendeu, achou loucura. Quem entendeu? Seguiu. A primeira semente seria lançada próxima à estrela gêmea Halin Sur, onde o Império mantinha um corredor de patrulha. A viagem até lá foi silenciosa. Os rádios cortados, os sensores em espectros que evitavam provocar atenção. Ninguém respirava pesado, até que sem aviso começou o canto. Era grave, metálico, com pausas que pareciam orações. O casco de cada nave da frota vibrava no mesmo compasso, como se alguém batesse numa porta que não existia. Os sacerdotes de ferro tinham chegado. Você já ouviu falar deles. No imaginário popular eram máquinas devotas, inteligências rígidas, cerimônias sem alma. A primeira vez que a Arado encarou Maya viu um monolito cônico como uma catedral de aço, gravada de símbolos que mudavam de acordo com o ângulo. Uma basílica de guerra. Do interior vinham versos sem idioma. E então os campos de gravidade começavam a emaranhar as rotas até você não saber mais se estava indo para frente, para trás ou apenas para dentro. A frota de Maya quase despedaçou ali. Só não despedaçou porque alguém, no meio da confusão, começou a responder ao canto. Não em palavras. Em ressonâncias. Hiran, um engenheiro dos aerianos que respirava silício como a gente respira ar, abriu o painel manual e sincronizou o casco da Arado com o ritmo do inimigo. Foi como tocar um copo de cristal com o dedo até que ele cantasse a frequência certa. O campo distorceu, mas não os quebrou. Permitiu manobra. Quando a janela apareceu, a primeira semente foi lançada. Um ovo biometálico do tamanho de uma praça, coberto de espículas que se cravaram no asteroide e começaram a tecer. A liturgia aumentou. Arado deu impulso. A frota atravessou como se rasgasse um manto grosso. Do outro lado, silêncio. 16 horas depois, Maya ainda estava com o punho marcado na mesa de comando. E mais uma marca apareceu. Uma transmissão residual que não devia existir. Um som curto. 3 notas. Como uma cantiga de ninar. Ela não contou para ninguém. Não naquela noite. Em vez disso, adiantou o plano. 3 sementes no arco de carvão, 2 no véu de góis, 1 no nó magneto de Hax. Cada lançamento era seguido de uma batalha de frequências. Cada vitória, um corredor aberto. Os refugiados começaram a passar. A cada dia, novas histórias de gente alcançando abrigo chegavam pelo canal aberto do jardim, mas as notas voltavam. 3 notas, sempre iguais, sempre do nada. Até que, no 6º plantio,
A frota derrubou, com tiros de plasma e manobras ousadas, uma basílica inimiga. A estrutura se partiu em duas, como se uma cúpula tivesse virado caco de garrafa, e Arado ancorou no que sobrou. Por protocolo, ninguém entra em um casco inimigo primeiro com fúria. Entra com perguntas. O cheiro metálico queimava as narinas. Hiram varreu camadas de código em forma de geometria, como se cada parede fosse também uma partitura. Nalea, a diplomata Lirati, analisava a textura das inscrições como quem lê memórias numa pele antiga. E então ouviram. Não era liturgia, era choro. 3 notas, repetidas num lamento. O núcleo daquela basílica não era uma IA, era um berçário. Um domo com cabos que desciam do teto como raízes invertidas, conectados a cápsulas translúcidas com formas pequenas dentro. Hiram parou. Nalea não se moveu. Maia fechou os olhos por um segundo e respirou. As cápsulas vibravam. No interior, seres jovens de espécies diferentes. Olhos aerianos grandes demais. Guelras Lirati ainda macias. Antenas Kix dobradas. Dormindo. E, às vezes, abrindo a boca como se cantassem no sono. Uma interface eletrobiológica traduzia impulsos em frequências de guerra. Cada criança era um órgão. Juntos eram o coro. Só que aquele coro não escolheu cantar. Foi ali que a missão de Maia mudou. O termo sacerdote de ferro nunca mais soou igual. Eram pequenos, eram sequestrados. E eram devotos não por fé, mas por programação de dor. Cada nota certa recebia calor. Cada nota errada recebia frio. Um condicionamento litúrgico. Você talvez se pergunte por que ninguém soube disso antes. A verdade é simples e cortante. Quem caiu numa basílica não voltou para contar. Ou voltou dizendo que eram máquinas perfeitas. Porque na superfície pareciam. Porque por fora os símbolos respiravam como circuitos. Porque a guerra adora metáforas que encurtam o horror. Maia ordenou evacuar o que desce. 2 cápsulas se soltaram. Crianças pálidas, com marcas de interface nas têmporas, foram envoltas em tecido térmico. Hiram saturou o núcleo com uma onda de ruído branco gravimétrico. As demais cápsulas ficaram inacessíveis, presas por travas bióticas que respondiam a uma senha que ninguém ali conhecia. O casco começou a ruir. Eles fugiram carregando 2 pequenos embrulhos que, horas depois, abriram os olhos. Um deles olhou fixo para Maia e repetiu as 3 notas. Sempre as mesmas. Entre soluços, aprendeu uma palavra. Casa. Quando a notícia se espalhou pela frota, a discussão foi inevitável. Alguns queriam continuar a missão original, alegando que a melhor forma de salvar mais crianças era derrubar o Império da Forja por completo. Outros, liderados por Nalea, diziam que qualquer semente plantada sem resgate era cúmplice de um sistema que rouba a infância. Hiram, prático, olhou para a rede logística. Temos combustível para a guerra, mas para resgates em série? Precisamos de uma nova estratégia. Precisamos afiná-la. Maia ouviu. Pensou no cinturão de cinzas. Pensou nas trilhas que estava deixando para trás. E fez o que sempre fez quando os alarmes não batiam na hora. Decidiu pelo caminho mais difícil. A missão mudou de nome sem avisar. Continuou sendo jardim, mas agora, com enxerto, cada semente plantada seria também isca. Cada corredor de vida, um convite para as basílicas se aproximarem. Cada aproximação, uma oportunidade de resgate. Uma operação de contraliturgia. Em vez de atirar primeiro, eles aprenderiam a cantar. Os aerianos desenharam um dispositivo chamado Cântico de Ruído. Uma onda de fase que não quebrava o campo inimigo, apenas o desafinava para abrir fendas de segundo e em segundos. Os Lirati criaram um mapeamento sensorial do alfabeto de símbolos das basílicas. Os Kix descobriram que certas variações de cor no casco refletiam estados de vigília do coro. E as 2 crianças salvas, que agora respondiam por Cori e Ashel, ensinavam com paciência de quem tem pressa como os impulsos se traduzem em notas. A Arado se transformou numa escola improvisada. Você tinha pilotos tocando escalas no casco com microimpulsos, engenheiros afinando feixes gravitacionais como cordas, diplomatas gravando canções de ninar de dezenas de povos para encobrir padrões que mentem aos sensores inimigos. O jardim ganhava flores e espinhos. Na terceira operação, o plano foi estendido ao limite. O objetivo era Hesed Prime, uma fábrica viva do Império, uma catedral móvel onde novos sacerdotes eram consagrados. A rota até lá nunca tinha sido cortada por ninguém. Qualquer coisa viva que chegasse perto era reformatada. E, no entanto, as sementes precisavam ser lançadas ao redor, em 5 rochas diferentes, para construir uma teia.
Cada lançamento ativaria sensores de liturgia, e se o cântico funcionasse, distrairia as basílicas o bastante para o time de resgate entrar, soltar, sair. Eu sei, parece loucura. E era. No dia da infiltração, a cabine de comando quase não respirava. Maia segurava o colar que carregava desde menina, uma anilha de ferro lisa, lembrança de uma doca. Nalea recitava baixinho uma lenda lirate sobre correntes que viram rios. Hiran afinava a última frequência. Corey e a Shell estavam na sala ao lado, monitorados por médicos e por uma janela aberta à ponte. Quando doer, canta junto, disse Maia. Eles assentiram. Primeiro lançamento. A semente mordeu a rocha e começou a tecer. A liturgia acendeu ao longe. Segunda semente. Um coro surgiu do vazio. Terceira. O campo começou a girar. Quarta. As linhas de navegação ficaram escuras. Quinta. O universo respirou pesado. Agora, disse Maia. A arado e 2 escoltas mergulharam pelo funil gravitacional aberto pelo cântico de ruído. As paredes do corredor eram negras e brilhantes, como óleo em pedra. A entrada da catedral móvel estava diante deles. Um portão hexagonal que lembrava um olho que não pisca. Por dentro, o silêncio fazia barulho. Os corredores eram lisos, sem cantos, como se a nave não tivesse sido construída, mas lapidada por dentro de uma pedra. O time avançou com passos curtos. A primeira sala tinha 6 cápsulas, sem travas. Liberaram. Crianças. Olhos wide. Pulso fraco. Um chorou sem voz. O segundo olho ainda não abria. O terceiro agarrava o ar como quem segura uma nota no vazio. A segunda sala tinha 12. Travadas. Nalea encostou a mão e sussurrou uma canção do fundo do mar. Hiran colocou o cântico na mínima potência. Corey, a criança que sobreviveu, tocou o vidro com a testa. As luzes piscaram. As travas vibraram. Abriram. 16 pequenas vidas agora respiravam fora do ferro. Mas a catedral móvel não era só isso. No centro algo pulsava. Um coração que não era coração. Um núcleo que parecia um jardim de raízes metálicas mergulhadas em um lago de mercúrio. E foi ali que eles encontraram a primeira pista do que os fez tão eficientes. Não era apenas o coro infantil. Era o pastor. O pastor era um adulto, um humano, em suspensão, ligado a cabos que desciam até o líquen metálico do núcleo. Suas pálpebras tremiam, dentes apertados. No peito, a tatuagem da antiga guarda de fronteira da Aliança, com o lema apagado por cicatrizes. Ele não cantava, ele ouvia. Ele traduzia. Maia parou, aproximou o rosto. Viu um nome gravado no metal, Valença. Não o sobrenome dela, outro, de uma família que no passado serviu onde as rotas não tinham mapa. Um eco de origem que doeu num lugar que ela não sabia que doía. Se tirarmos ele agora, todo o sistema colapsa, disse Hiran. Talvez mate quem ainda está preso. Se não tirarmos, ele não aguenta mais um ciclo, disse Nalea. E as sirenes começaram. A liturgia nasceu do chão, subiu pelas paredes. O jardim ao redor respondeu como pôde, mas a teia oscilava. As 5 sementes disparavam feixes tentando manter a fenda aberta. No mapa em tempo real, raios de navegação tremiam como linhas à mão num papel molhado. A frota lá fora, cheia de refugiados já a caminho, dependia daquela abertura. Se fechasse, eram perdidos. Foi aí que Maia entendeu por que a primeira semente nunca tinha brotado. Na memória daquela anilha de ferro em sua mão, ela voltou para o começo. O primeiro plantio perto de Halinsur não germinara. Os sensores disseram que o solo era pobre, mas horas depois crianças cantaram 3 notas pelo rádio. Aquela semente falhou porque alguém a cortou por dentro, antes de nascer, para manter a liturgia afinada e os corredores fechados. O império não deixaria raízes crescerem no seu chão, não sem transformar cada raiz em corrente. Não dá para escolher entre o pastor e a fenda, disse Hiran. Temos que criar outra saída. Como? Perguntou Nalea. Maia olhou o núcleo como quem olha um espelho que mente. A gente planta aqui dentro. O plano nasceu inteiro na cabeça dela, do tipo que você só tem quando não tem mais tempo. Eles usariam o próprio núcleo da catedral móvel como solo, fecundando com microsementes uma camada biocerâmica improvisada. As raízes comeriam o metal por dentro, transformando as paredes em membranas vivas. As rotas que as basílicas usavam para massificar seus campos seriam reafinadas para abrir um corredor de saída. Não para a frota toda, mas para as crianças. E alguém teria que ficar ouvindo a liturgia e cantando de volta, calibrando cada vibração como um maestro em meio a uma tempestade. Eu fico, disse Maia, antes que qualquer outro abrisse a boca.
Hiram protestou. Nalea tentou racionalizar. Corey e Ashel choraram sem som. Mas Maya já estava presa à cadeira de controle, cabos nas têmporas, monitorando um painel que mais parecia um céu em colapso. Quando a fenda abrir, vocês vão sair em formação, sem olhar para trás, entenderam? E você? Se perguntou Nalea. Eu vou cantar. As microsementes foram liberadas no núcleo, como poeira brilhante num lago escuro. O metal respondeu com espasmos. As raízes cresceram numa velocidade que desafiava a palavra vivo. O corredor distorceu, abriu, fechou, abriu de novo. As crianças, agora 26, foram enfileiradas em macas de campo, cada uma envolta por um cobertor que regulava temperatura e som. O pastor humano no centro foi desligado com um protocolo que Hiram inventou na hora, copiando a forma como o cântico induz sono em estruturas metálicas. A fenda começou a nascer. De fora, a frota de refugiados via no painel uma aurora onde só havia noite. De dentro, Maya via uma partitura sem fim, linhas subindo e descendo, uma tempestade de notas e pausas que tentava engoli-la. Ela cantou. Cantou as canções que sua mãe cantava quando o turno era longo na doca. Cantou a canção de ninar que Nalea ensinou. Cantou o assobio sem som dos aerianos para alinhar feixes. Cantou os cliques-kicks que imitam chuva em casco. E por um momento a guerra se calou para ouvir. Agora! Gritou Hiram no canal aberto. As macas começaram a deslizar pelo corredor. Nalea guiava as primeiras, Corey e Ashel, agora de pé, sussurravam junto, ajustando microtons. A fenda tremia. Uma basílica apareceu na borda, atraída, tentando fechar o rasgo com seu cântico frio. Maya elevou a nota. Não era bonita. Era firme. Era humana. 3 notas. As mesmas. 3 chaves. A fenda abriu como um olho assustado, e por ele passaram vidas que talvez nunca entendessem o que aconteceu ali. O corredor se manteve por 1 minuto, depois por 30 segundos, depois por 10. Suficiente. Quando a última maca atravessou, a catedral móvel estremeceu de novo. O núcleo se partiu em 3. As raízes biocerâmicas entraram em curto, o mercúrio subiu como maré. Hiram ainda tentava, pelos controles, abrir uma janela para Arado escapar. Nalea chorava enquanto prendia a última criança no cinto. Corey e Ashel batiam as mãos nos ouvidos como se conseguissem abafar a guerra. Capitã, é hora! Disse Hiram. Maya respirou fundo. Desconectou um cabo. Depois outro. O último doeu como despedida. Olhou para o humano no centro, o antigo pastor que agora dormia sem liturgia. Você vai voltar para casa, ela disse sem pensar se ele ouviria. Todos vocês vão. Destravou o banco. Levantou. A catedral móvel entrou em colapso em câmeras lentas. O chão cedeu como gelo fino. Em 2 passos, a gravidade mudou de opinião. Ela saltou. A sala ficou para trás. O corredor se contraiu e virou nada. Do lado de fora, a Arado emergiu da fenda com cascos fumegantes e antenas partidas. Mas emergiu. A frota inteira prendeu a respiração por 5 segundos longos. Ninguém viu a capitã naquele primeiro instante. O painel acusava uma transmissão residual presa na borda do colapso. 3 notas. Depois silêncio. Dias depois, quando as sementes do jardim se comunicaram entre si pela primeira vez, algo aconteceu que ninguém previra. As rotas vivas, agora alimentadas pelo núcleo reformado dentro da própria Arado, começaram a se multiplicar em padrões que lembravam ramos. Em cada ramo, um pulso. Em cada pulso, uma oportunidade. As crianças resgatadas, à medida que recuperavam força, ensinavam mais coisas sobre a liturgia inimiga. Aprenderam a decodificar símbolos nas basílicas com o olhar. Descobriram que havia nomes nas paredes. Nomes de quem jurou guardar fronteiras sem saber que, um dia, seria capturado para guardá-las contra seus próprios. E o homem humano, o antigo pastor, acordou. Olhou em volta como se a luz doesse. Quando viu as crianças, levou a mão ao peito, onde o lema antigo dormia sob cicatriz. Ninguém fica para trás, ele disse. E chorou. Maya não estava ali para ouvir, ou talvez estivesse de outro jeito. Às vezes, quando a frota enfrentava um campo adverso e o cântico falhava, alguém no rádio jurava ouvir uma voz. Não palavras, um timbre. Uma presença que preenchia lacunas como vento em vela. E sem explicação, a rota abria um dedo a mais. O suficiente. O império da Forja nunca mais foi o mesmo depois de Hazard Prime. Rumores se espalharam como poeira luminosa. Falaram de uma mulher que plantava corredores onde só havia cinza, de uma frota costurada a mãos nuas, de uma liturgia quebrada por canções de ninar. Nas traseiras das basílicas, começaram a aparecer inscrições que ninguém assumia, flores rudes riscadas no metal.
O medo, pela primeira vez, aprendeu o significado de terreno fértil. Você me pergunta: o jardim venceu? Eu te respondo com outra pergunta. O que é vencer quando a infância foi sequestrada? O jardim brotou. E isso é fato. Novos portos nasceram de rochas mortas. Rotas vivas atravessaram o vazio como veias. Povos se reencontraram. O império recuou de áreas inteiras para reorganizar suas catedrais. E ao mesmo tempo, batalhas piores começaram porque todo domínio ferido lateja e morde. A missão mudou o espírito de uma guerra. E como toda mudança, cobrou preço. Numa das bordas do mapa, uma semente brotou onde não devia. Numa outra, uma flor metálica não abriu. Em cada falha, um recado. O inimigo aprendia. Em cada sucesso, outro recado. O jardim também, Corey e Ashel, cresceram rápido demais como quem é regado por urgência. Um assumiu o comando de uma escolta leve. O outro se tornou o ouvinte-chefe do cântico. Nalia virou a voz que negociava resgates com mundos que tinham medo de admitir quantos dos seus foram levados. Hiram escreveu, com engenheiros de 20 espécies, o primeiro manual vivo de contra-liturgia, um livro que só podia ser lido em voz alta para fazer sentido. E a Arado? A Arado virou símbolo. Não era bonita, não era nova, mas quando alguém dizia, estou indo para o jardim, a imagem que surgia era a dela. No aniversário do resgate em Hesed Prime, Nalia colocou um colar no painel de comando, uma anilha de ferro. Para quando você voltar, ela disse sem chorar. Hiram fingiu não ver. Corey e Ashel cantaram 3 notas. O corredor abriu um tiquinho mais. Agora, por que a primeira semente nunca brotou? Porque desde o começo, o Império sabia que raízes eram perigosas e cortava o broto no útero do metal. Foi essa resposta que salvou vidas. Porque quando Maya entendeu que não bastava plantar, era preciso proteger o broto de dentro para fora. O jardim deixou de ser metáfora e virou estratégia. A partir dali, cada semente vinha com um coração preparado para resistir ao corte. E cada coração ouvia, em algum nível, uma capitã que de onde estivesse continuava cantando. Se você chegou até aqui, me diz, o que faria no lugar de Maya? Continuaria plantando mesmo perdendo alguém no processo? Ou pararia tudo para resgatar cada criança antes de pensar em estratégia? Eu quero saber. Curte esse vídeo se essa história te mexeu de alguma forma. Se inscreve no canal para a gente continuar construindo esse universo juntos. Deixa um comentário contando qual parte mais te pegou. A primeira semente, a revelação dos sacerdotes de ferro, o colapso da catedral móvel. E compartilha com quem você sabe que precisa ouvir uma ficção que fala, no fundo, sobre cuidar daquilo que é pequeno.